Olá, espero que estejam bem. Sou o professor George. Sejam bem-vindos ao segundo vídeo formativo realizado pelo projeto Sons da Infância, graças ao incentivo da Lei Paulo Gustavo. Nesse vídeo iremos falar sobre um grande problema que acontece, que vem de questões da formação ou de problemas que ocorrem em questões da infraestrutura da escola, a falta de verba. Há diversos problemas que ocorrem na própria comunidade, que seria: eu não sou formado em música, eu não sei tocar um instrumento, ou não existe instrumentos na escola. O que eu faço? Como eu posso ensinar música? Como eu posso explorar e me adaptar a práticas musicais à realidade da minha comunidade? Como eu faço isso? Ter um instrumento, ou você nunca tocou música, isso não é um impedimento. Claro que saber um instrumento já facilita bastante, ou se a escola tem os instrumentos e tem a estrutura para aplicar, é muito melhor. Mas nós podemos ver a realidade da comunidade de hoje, né, o que nós presenciamos, e ver que podemos trabalhar a música de outras maneiras também. Como exemplos que podemos pegar tambores, ou fazer nossos próprios tambores, né? E fazer músicas. No próximo vídeo irei trabalhar um pouquinho mais isso, como a nomeação. Meu nome é George. Isso é um exemplo que eu posso trabalhar na musicalização ali, simples. Eu não preciso ter muita técnica, claro que ajuda. O músico Suzuki, teórico musical, ele trabalha muito com a noção de que a música, assim como a linguagem, né, a fala, ela surge no indivíduo de uma forma quase que inata. O indivíduo ele percebe a linguagem, percebe a música, percebe o som no ambiente, desde pequeno, desde a barriga, durante a gestação, e ele busca reproduzir esses sons. Então, o indivíduo ele tem muita facilidade. Suzuki ele percebe uma coisa também bem interessante, que a música, independente do lugar que se toca, o indivíduo a compreende. Se eu tocar, por exemplo, uma música erudita, Vivaldi, no violino, em qualquer lugar do mundo é possível se compreender e gerar sensações, sentimentos a partir dessa música escutada, a partir daquela vivência. Assim como, por exemplo, se eu chegar com um funk e tocar em algum lugar, também se percebe o ritmo, o som e aquela vivência. Então a música é uma linguagem universal, ela é tida como uma linguagem universal, pois ela vai ser compreendida em qualquer cultura, em qualquer local. E isso começa da infância. Então, Suzuki fala o seguinte: para o indivíduo aprender um instrumento, que não é o objetivo da musicalização, como já falamos antes no vídeo anterior, antes do instrumento o indivíduo tem que aprender a ouvir, a perceber os sons. E é isso que vamos fazer na musicalização: perceber os sons, os ritmos, perceber a harmonia, a melodia. Para perceber isso, é necessário produzir os sons, ou reproduzi-los também. Porque às vezes eu não tenho instrumento, mas eu tenho uma caixinha de som qual eu posso colocar um som. E eu tenho papel na escola, por exemplo. Eu não tenho ali o violão, não tenho um maracá ou uma meia-lua, mas eu tenho folha de papel, eu tenho uma caixinha de som. E eu vou fazer o quê? Eu vou propor, utilizar um objeto propositor para que o aluno ele faça o som, ele acompanhe o ritmo, ele compreenda o som que está acontecendo ali. Vou dar um exemplo: a música Jingle Bell. Tanana, tanana, tanana. Eu crio o ritmo ali
Um momento as crianças não vão ter coordenação ainda, então elas vão desenvolver a coordenação, que são habilidades, né, que se trabalha pela BNCC, qual nós já conversamos um pouquinho sobre. E dessa mobilidade que o aluno desenvolve, ele vai ganhando ritmo, vai ganhando uma compreensão sonora, musical, e ele vai desenvolvendo ali essa noção que é fundamental na musicalização. Então a musicalização, ela não necessariamente o indivíduo precisa chegar lá tocando, ele pode partir de outros objetos propositores, que não são necessariamente instrumentos. Pode partir também do corpo, como vamos falar em vídeos mais à frente, de carteiras, para fazer um carrom, por exemplo, com uma carteira escolar, e por aí vai. O que acontece? A gente tem que perceber, como Paulo Freire diz, que é necessário partir da realidade do aluno, partir da realidade da comunidade. Não impor que, como não tenho instrumento, eu não vou fazer música com os alunos. Que como eu não sei tocar um instrumento, eu não vou fazer música. Como eu não sei cantar afinadamente, ou né, como um coral e por aí vai, eu não vou fazer música. Não, eu tenho que proporcionar essa experiência ao aluno. Eu tenho que trazer essa vivência ao aluno. E aí começa. Eu posso fazê-los perceber os sons dos carros que passam ali fora, pedir para que eles imitem esses sons. Eu posso propor os sons através das cores, definir com as notas musicais, como por exemplo no xilofone. O xilofone infantil já tem isso. Cada cor uma nota musical e ensiná-los as notas musicais ali. Claro que dependendo da faixa etária, como eu falei no vídeo passado, nos planejamentos, né, que eu tenho que ter muito cuidado com a faixa etária que eu irei trabalhar. Nós podemos propor de diversas formas. Elliot Eisner, ele diz que a música, as artes no geral, né, todas as linguagens das artes, elas ocorrem, florescem, mesmo em situações adversas. Ela é tido como algo que vai surgir da experiência do indivíduo. O indivíduo ele vai escutar um som, vai reproduzir esse som, vai compreender uma melodia, vai cantarolar. Então muitas coisas começam através do canto também. E o que precisa se valorizar para isso acontecer? Primeiro, a criatividade e a experiência sensorial. Se eu não valorizar a criatividade do aluno e as suas experiências, eu vou acabar cortando ali a possibilidade de uma construção musical dele. Isso acontece muito no ensino de um instrumento, porque o instrumento ele já é mais fechado à questão da leitura de partitura, a questão técnica. Isso pode acontecer de retirar alguns erros, né, que ocorrem, alguns vícios. Por exemplo, o violão. No violão, né, existem alguns vícios na forma de pegar o violão ou na forma de tocar o violão, na forma de trocar o acorde, no qual o professor ele vai corrigir esses vícios ensinando a técnica adequada. Por exemplo, a posição da mão atrás do violão. Se eu vou fazer um sol, minha mão tem que estar posicionada assim. Se eu vou fazer um ré, eu tenho que mudar a posição da mão atrás também. Quando eu vou fazer um acorde com pestana, eu preciso ter a força adequada, então eu tenho que virar. Então o professor de música, de um instrumento, ele vai ensinar o aluno a corrigir esses erros, a treinar e corrigir esses erros. O professor de musicalização, não. O professor de musicalização ele vai estar preocupado com a experiência do aluno e a criatividade do aluno em criar os sons a partir de objetos propositores. Na criatividade, podemos relacionar a contação de histórias, né? Trazer elementos cênicos para as crianças interagirem, criarem músicas, melodias ou sons ali daquele elemento. Podemos partir de um instrumento e pedir para que eles falem qual instrumento é, qual animal ou qual
objeto é aquele que vai fazer o som. Por exemplo, uma gaita eu consigo fazer um trem. Com uma ocarina eu posso fazer um passarinho. Com um coquinho ou com copos eu posso fazer um cavalo. Eu posso pegar uma castanhola e pedir para eles criarem uma alusão ali de qual bichinho é que faz assim, ou que anda assim, e cantar uma música ali em cima, ou reproduzir uma música ali em cima. Eu posso trabalhar também com objetos recicláveis, né? Imitando a chuva, falando sobre a chuva, sobre o mar, trabalhando movimentos de diversas formas, né? A coordenação motora fina, principalmente. Posso trabalhar com potes também, fazê-los de pequenos tambores. Eu posso trabalhar com claves, dando ritmo. As claves eu posso fazer de material reciclado, por exemplo, com pedaços de cabo de vassoura e por aí vai. Então, na musicalização, a criatividade ela é fundamental, porque através dessa criatividade eu vou trazer novas experiências. Outra coisa importante também é fazer o aluno compreender o seu espaço, compreender os sons que surgem e ocorrem do espaço. Por exemplo, o eco musical. O que seria o eco musical? Seria o som que vai reverberar ali. É um cano de papelão. Eu fiz um som, às vezes parece um som besta, mas para a criança é interessante. E a partir dali ela produz outros sons que vão se relacionar. Às vezes eu não tenho algum desses objetos, mas eu posso utilizar o chão, a carteira e por aí vai. Então, são diversas estratégias qual eu preciso aproveitar o ambiente e os recursos disponíveis. Diversos. Não tem como eu não explorar os sons, porque tudo provoca sons. E as crianças, como eu disse, de forma inata, elas percebem esses sons, elas compreendem esses sons. E aí entra também a questão da inclusão. E aí podemos falar da questão da inclusão social, inclusão para PCDs, enfim. A inclusão ela vai ocorrer na música quando, por exemplo, eu trago um instrumento indígena, maracá, ou até a própria ocarina que eu toquei antes, que é um instrumento indígena também. Um agogô, um triângulo em alusão aos ritmos nordestinos, enfim, tambores, pratos. Isso já vai trazendo uma certa inclusão por trabalhar as diferentes etnias e ritmos musicais. Para PCDs, dá para se trabalhar de diversas maneiras, compreendendo a realidade de cada turma e de cada criança ali. Por exemplo, como eu vou trabalhar com crianças surdas a música? Isso é algo que geralmente as pessoas se questionam muito, né? Ela é surda, como eu vou trabalhar
a música. Eu posso trabalhar através de mostrar intérpretes, né, através da Libra, já trabalhando a língua de sinais. Eu posso trabalhar através do que a criança ela sente com as vibrações no seu corpo, porque eu lembro que nas aulas de Libra da faculdade, meu professor era um professor surdo, e ele disse que quando ele vai nos shows, as pessoas perguntam para ele: tá, mas por que tu tá no show? Tu não escuta? Tu é surdo? E ele fala que ele sente. Então o surdo, ele sente. Por que ele sente? O som é nada mais, nada menos do que vibrações no ar, frequências, quais batem num objeto, né? Os ouvintes escutam porque passa por todo o sistema auricular do indivíduo, e aí ele percebe o som, decodifica o som. E o surdo, ele percebe de outra forma, através do próprio corpo, quando ele, né, sente aquela vibração chegar. No qual, por exemplo, ao tocar um violão, colocando a mão no corpo do violão, a criança surda ela consegue perceber a vibração ali. Ou até mesmo numa música gravada, a criança colocando a mão na caixa de som, ou simplesmente perto da caixa, ela sente ali. Bom, então a inclusão acontece de diversas formas. E eu não preciso elaborar milhares de planejamentos diferenciados, não, porque ela ocorre ali. Eu só tenho que ter um olhar para aquela pessoa, para aquele indivíduo, para aquela diversidade que ocorre ali na hora que eu vou fazer a música, na hora que eles vão fazer a música, na hora que eles vão perceber os sons. Tem um colega, claro, isso não acontece com todo mundo, né? Que ele me diz que quando ele escuta Bach, ele vê cores azuis. E nós podemos perceber que realmente a música ela traz ali em si a noção das cores também, né? Goethe ele vai trabalhar na teoria das cores a questão da música também, Schopenhauer também ali, né, contemporânea a Goethe, entre outros teóricos da filosofia, da arte e da música. Se trabalhar a noção de que está atrelado. Então, por exemplo, ao tocar uma música, né, ou ao perceber uma nota, eu posso perceber ali uma cor. E a partir daquilo eu posso produzir uma arte, por exemplo, visual, né? Eu posso produzir também outras artes cênicas, né? Uma peça de teatro, uma dança. Então eu posso integrar, né, essa linguagem às outras, assim como as outras também vão integrar a musicalização. Então, voltando à pergunta, eu não sou formado em música, né? Na minha formação não tive muitos subsídios relacionados às músicas, mas o que eu faço? Johann Zuninga, no livro Homo Ludens, ele diz: brinque, né? Nós brincamos. Walter Benjamin diz: a criança cria o brinquedo, não é o adulto. O adulto faz o objeto, representando algo da realidade. A criança cria o brinquedo, ela brinca com aquilo. Então a gente vai utilizar as diversas figuras, diversas representações que nós temos para a criança brincar e produzir os sons e compreender esses sons. E esse é o papel da musicalização, essa compreensão sonora. Claro, ali como eu disse no vídeo anterior, de cada fase o planejamento é diferente, porque cada fase eu vou trabalhar uma etapa, né? Ali com os pequenininhos é a percepção ali, é eles pegarem os instrumentos, é eles perceberem o som que solta, é eles baterem, é eles brincarem ali para perceber, pegarem, né? Eles vão colocar na boca também, eles vão jogar, vão quebrar alguns instrumentos. Isso acontece. Os maiores, eles também vão brincar com os instrumentos, vão pegar os instrumentos, vai ser mas de uma forma mais ordenada. Eu já começo a fazer uma introdução ao ritmo, a um instrumento específico, até ali os 6 anos, no qual eles
se eu tiver um acompanhamento com eles, né, se o professor tiver um acompanhamento com eles já vão ter uma noção ali sobre uma partitura, como se compreende a música da sua forma um pouco mais técnica, né, sem perder, claro, a questão da brincadeira. O Ben Alves diz, se eu fosse ensinar música, eu não ensinaria a ler partitura de princípio. Primeiro eu ensinaria a criança a perceber o som e depois eu mostraria as letras. É um processo de alfabetização também, a questão da partitura. Então, eu não posso começar desde pequeno já impondo a técnica ali. Uma coisa importante é a participação da comunidade e dos pais, no geral. Porque as crianças, elas imitam os adultos. Elas criam as próprias brincadeiras, mas elas vão imitar os adultos ali. Faz parte do seu processo criativo e das suas experiências sensoriais. Cada criança tem experiência única. Não existe cérebro que seja idêntico. Todos nascemos com cerca de 6 bilhões de neurônios. O que diferencia a construção das memórias e do intelecto do indivíduo, do conhecimento do indivíduo, são as sinapses formadas. Ou seja, temos ali nossos neurônios e a cada experiência, a cada memória criada, nós juntamos esses neurônios e criamos uma linha de conexão, uma rede. A música, ela ajuda nessa criação de rede. Ela faz com que se desenvolva essa memória e se desenvolva diversas habilidades. Então, para isso eu preciso que a comunidade e os pais participem também. Não tocando um instrumento, algo do tipo, mas incentivando na escuta musical, incentivando na criação de instrumentos e brinquedos, na canção, em cantar músicas. As cantigas são fundamentais, os jogos com cantigas são fundamentais. Brincadeiras de roda, né? Corre com tia na casa da tia, corre com tia na casa da tia, corre com tia na casa da tia. Eu estou criando percepções musicais, ritmo, e a criança está brincando. E nesse brincar, ela já aprende. Claro, os jogos, eles devem ser planejados. Eu não posso simplesmente jogar um jogo ali, colocar para a criança jogar alguma coisa e não ter um planejamento que vise o conhecimento. Ela tem que acumular algo de conhecimento. Então, por exemplo, eu vou cantar a música da Dona Aranha. A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Se eu falo que ela é teimosa, eu estou influenciando a criança a isso também. Então o que eu faço? Eu mudo aquela palavra. Ela é corajosa e muito persistente. Ou seja, eu transformo a letra em algo que ela vai acumular de conhecimento para ela. E as cantigas, elas têm justamente essa função de fazer com que o indivíduo, o sujeito ali, ele acumule essas informações e não simplesmente, não de uma forma bancária, né? Mas que ao acumular essas informações, ao juntar os neurônios e criar sinapses, ele compreenda na sua vivência, no seu dia a dia, na sua cidadania. Claro que isso é um desenvolvimento que vai ocorrer ao longo dos anos, não ali de uma forma momentânea, de uma forma que ocorra no momento. Então, quando a comunidade ela participa, os pais participam, eles colaboram em casa, trazendo jogos, brincadeiras, sons, reproduções sonoras, cantigas. Na escola é mais fácil também. O papel do professor ali será mediar isso, será apresentar as possibilidades, fazer com que o aluno saia da sala de aula e chegue em casa e cante aquela música e faça sons ali. E também que o pai se conscientize, o pai, a mãe, a avó, a família se conscientize de que a criança ela precisa fazer aquele som. Eu tenho um filho pequenininho, 2 anos, quando ele era menor ele adorava pegar as panelas e bater as panelas. Se eu retirar aquilo dele, ele vai perder aquela experiência sonora. Ele não vai conseguir compreender aquele som. E ele tem curiosidade. Ele é criativo. As crianças têm curiosidade. As crianças são criativas.
independente da criança, ela é curiosa, ela é criativa, ela tem experiências sensoriais. Isso faz parte do sujeito, isso faz parte do indivíduo. Bom, agora vamos terminar esse vídeo e eu convido vocês para a próxima formação, no qual eu já vou mostrar mais práticas com instrumentos, começando pelos instrumentos de corda, depois num outro vídeo com os instrumentos de sopro e depois com os instrumentos de percussão, tá bem? Tchau, muito obrigado por assistir até aqui, até a próxima.